Olá, este é o Minutos que Transformam, programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos acompanhe também nas demais redes sociais e compartilhe o nosso conteúdo para que outras pessoas sejam edificadas pela Palavra de Deus. Quero falar hoje sobre um aspecto da santificação muito interessante, o fato de que, ao mesmo tempo, nós já somos santos, mas ainda estamos em processo de santificação. Para esclarecer isso, eu quero ler com você o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Quando você olha para todas as cartas que Paulo escreveu à igreja de Corinto, nós vemos uma situação de pecado muito grave naquela igreja. A igreja de Corinto, você tinha dificuldades nas relações familiares, você tinha problemas ligados ao casamento, ligados à sexualidade, ligados ao uso de dons, ligados também à questão da administração do sacramento, da ceia do Senhor, ligados à contribuição. Então, não há, sem dúvida nenhuma, uma igreja mais complicada no que diz respeito a pecados, a problemas aí por conta da santificação do que a igreja dos Coríntios. No entanto, quando nós vemos esta abertura da carta, a forma como Paulo vai se dirigir a eles pela primeira vez, veja que ele os chama de santos. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Ele os trata assim, como se eles já fossem santificados, como se neste processo de santificação eles já tivessem chegados a este nível de santidade. No entanto, você pode me perguntar, mas pastor, você não acabou de dizer que essa igreja tinha sérios problemas com o pecado? Como que Paulo os chama de santificados? Veja a sequência do texto. Santificados em Cristo Jesus. Quando nós pensamos na santificação, eu disse que nós falaríamos dela em duas partes distintas. Primeiro, no sentido presente, em Cristo Jesus, nós já somos santos. Nos méritos de Cristo, porque Ele é santo, porque Ele é justo, nós podemos ser chamados também de santos, à semelhança do que Paulo faz aqui escrevendo aos Coríntios. Vocês já são santificados, vocês são santos em Cristo Jesus, por conta da justiça de Cristo, dos méritos de Cristo. Claro que essa santificação plena, que hoje em Cristo se dá, mas que de forma real só vai se efetivar lá na frente, no futuro, quando o Senhor Jesus voltar e nós em glória formos revestidos de um corpo incorruptível, incapaz de pecar. No entanto, embora em Cristo nós já sejamos chamados de santos, o texto nos diz que nós fomos chamados para ser santos, ou seja, fomos chamados para a santificação. Olha então que contraste interessante. De um lado, num primeiro momento, Paulo os chama de santificados em Cristo Jesus. E em seguida já fala que eles são chamados para ser santos. Ou seja, em Cristo vocês já são santos, mas estão sendo chamados também pelo Senhor para uma vida de santidade. Ou seja, em Cristo vocês já podem ser considerados justos, mas ainda existe um caminho a ser percorrido, o caminho da santificação. O Senhor deseja para nós esta busca por sermos pessoas cada vez melhores e mais parecidas com Ele. Não pensando nós que este ato de nos santificarmos ou de buscarmos a santificação vai garantir para nós a salvação. Não. Em Cristo, quando cremos nele, já somos santos, já somos salvos. Não há nada que nós façamos para conquistar, ganhar ou merecer a salvação. Mas quando nós pensamos no que devemos fazer uma vez que já fomos salvos por Cristo Jesus, é viver então em conformidade com o nosso chamado. E esse chamado é um chamado para sermos santos, é um chamado para sermos mais parecidos com Jesus. Então, consideremos essas duas verdades. Louvemos ao Senhor porque em Cristo nós já somos santos e já somos justos e por isso, em Cristo nós somos aceitos diante do Pai. Mas também busquemos como resposta de gratidão a esta justiça de Cristo imputada em nós, busquemos viver em santidade. Que o Senhor, que já te fez santo, te ajude também a se empenhar, se esforçar e levar muito a sério esta vida de santidade, esta vida longe de pecados, esta vida de alguém que deseja ser mais parecido com Cristo Jesus. Que esta seja uma verdade na sua vida, que o Senhor te abençoe.